Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar dando início aí à nossa playlist de 10 aulas gratuitas aqui no YouTube, tá? Então primeiramente galera, pra gente começar aí com o pé direito, vocês começarem a entender como que faz uma análise gráfica de verdade, eu vou estar tendo que explicar primeiramente para vocês o primeiro conceito, que é sobre candlestick. O candlestick ele vai representar pra gente o nível de valorização e nível de desvalorização do preço. Então quando você abrir lá o gráfico da corretora e você escolher as opções de velas, tá? Que vai ser os candlesticks, ele vai estar representando ali pra gente em um determinado tempo gráfico o nível de valorização e desvalorização do preço. Então o candlestick comprador, tá? Vai ser o candlestick verde, o candlestick vendedor vai ser o candlestick vermelho, galera. Então quando o mercado estiver no nível de valorização, preferindo comprar, tá? A galera tá preferindo compra, o mercado tá subindo o seu nível de preço, ele vai estar preferindo aqui a cor verde, tá, família? Porque o mercado vai estar vindo com níveis de compra, ele vai estar elevando o nível de precificação. Ele deixa de custar um valor aqui um pouco mais abaixo, por exemplo, R$100, e passa a custar R$200, por exemplo. Então a gente está tendo uma valorização no preço, e essa valorização aqui desse ponto determinado aqui de R$100 até esse ponto determinado aqui de 200 vai ser representado por um candle, beleza? Então o candle comprador vai representar para a gente aonde que o mercado deu início de compra e aonde que ele fechou o seu nível de compra. Então cada tempo gráfico vai representar para a gente ali um padrão de candlestick. No gráfico que a gente opera na corretora, a gente vai estar operando no gráfico de 1 minuto. Então cada candlestick vai ter a durabilidade de 1 minuto. O mercado vai fazer o nascimento do candle, o mercado começa a subir, sobe, 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 ele vai e fecha 1 minuto do preço. Nesse 1 minuto aqui, galera, a gente pode ver que o mercado saiu desse X valor para esse valor aqui Y. Então ele deixou de custar esse valor mais barato, subiu seu nível de precificação e custou agora Y. Então ele deixou de custar um valor e começou a custar outro mais caro. Ele subiu o seu nível de precificação. E a mesma coisa vai funcionar para o candle vendedor, tá? O candle vendedor ele vai nascer no seu nível de precificação aqui e ele vai vir para desvalorização. Ele vai estar diminuindo o valor do preço. Ele nasce com R$100 e agora ele está custando aqui 90, então ele teve uma desvalorização aqui de R$10. Essa desvalorização aqui do preço de R$10 vai ser representada por um candlestick. Esse candlestick vai estar trazendo para gente o ponto X até o ponto Y, galera. Então não tem muito mistério. O candlestick vai representar para gente a ação de compra e a ação de venda. Você tendo essa analogia básica de que os compradores são representados pelos candles verdes, os vendedores são representados pelos candles vermelhos, você vai ter a primeira noção de entender o gráfico, porque o gráfico ele é representado com níveis de precificação. Se os níveis de precificação são representados com os candlesticks, que ele vai estar me dando aqui o nível de abertura e o nível de fechamento, basta eu analisar as regiões onde o mercado está trabalhando suporte e resistência, tá? Que é onde o mercado faz a reversão, e a partir das análises dos candles eu consigo saber se o mercado quer deixar de custar Y para custar X, galera, porque os candlesticks vão estar trazendo para a gente o nível de força. Se, por exemplo, aqui o mercado custou 100 e foi para 90, a gente teve um grande nível de desvalorização. Agora aqui de 90 ele diminui só para 89, a gente teve um pequeno ponto de desvalorização. Então o mercado está perdendo força de venda. Anteriormente ele tinha mais força de venda. Então cada candlestick vai representar para a gente a força do gráfico, beleza? Então esse primeiro conceito, espero que vocês tenham entendido. Agora eu vou estar explicando aqui sobre essa movimentação de abertura, mínima, máxima e fechamento do preço. Então vamos lá, galera. Primeiramente vou estar explicando aqui para vocês sobre o candle comprador, candlestick verde. Ele vai ter aqui o seu início na sua abertura, nesse nível aqui de região de 1.850, galera. Ele vai descer, vai buscar um nível de 1.825, o mercado vai ficar mais barato, ou seja,
Ele nasce e faz esse movimento, ó. Ele fica vermelho, ele desvaloriza primeiramente. Só que quando ele busca essa região aqui de 1.825, lá no passado do gráfico, se a gente for verificar e vocês olharem que é uma região onde o mercado, quando custa esse valor, entra bastante compra, você já tem que ficar atento para que essa região vai querer ser ultrapassada para cima. O mercado não vai continuar descendo e buscando níveis menores. Se você viu no passado do gráfico que esse valor aqui de 1.825 está entrando muita compra, você já espera que o mercado vai ultrapassar o nível de abertura. E é exatamente aqui o que esse gráfico fez, ó, o que esse preço aqui fez. O mercado nasce, desce, busca o valor de 1825, depois ele começa a retrair para cima, ó. Retrai, retrai, retrai e ultrapassa o nível de abertura, vocês estão vendo? Então aqui por enquanto, ó, o candle está com esse padrão aqui gráfico durante 1 minuto. Ele ainda não teve o seu fechamento. Aqui, por exemplo, finge que foi nos 15 segundos iniciais. 15 segundos iniciais, o mercado nasceu, buscou o valor mais barato, que você viu no passado que tinha bastante compra, então você já esperava que ele ia ultrapassar o nível de abertura. Ele ultrapassa o nível de abertura de 1850 e a gente já começa a ver que o mercado quer subir. O preço começa a subir, 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 e olha só o que ele faz, ó. Ele vai subindo, subindo, subindo cada vez mais. Ele busca aqui o nível de 1900. Após buscar o nível de 1900, o candlestick ainda não fechou, ou seja, ainda falta ali 10 segundos para o candle fechar. Ele sobe, 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 busca aqui 1.925, um preço mais alto do que o que ele vai fechar. Então, quando ele chega aqui em 1.925, você mais uma vez verificou lá no gráfico que era uma região de resistência, uma região onde estava tendo procura por venda. Toda vez que o mercado chegava nesse valor de 1.925, o preço fazia alguma retração vendedora. Então o mercado chega nessa região 1.925, retrai nos seus 10 segundos finais e pronto, fechou aqui o candlestick. Então galera, vocês conseguiram entender esse movimento aqui que o preço fez, ó? Ele vai ter sua abertura, vai buscar um preço mais barato, vai ultrapassar a sua abertura e vai começar a valorizar. Ele busca um nível de máxima maior do que o seu fechamento. Ó. Nos seus 10 segundos finais, ele retrai e fecha aqui em 1900. Então a gente teve aqui diversos níveis de precificação que esse candle de compra buscou. Primeiramente, ele nasce e fica vendedor. Ele busca uma região de compra mais interessante, uma zona de oferta. O que é uma zona de oferta? Uma região onde o mercado fica muito barato. Se naquele valor o mercado está ficando muito barato, automaticamente a gente já espera que os compradores vão começar a entrar com um grande volume de compra para poder elevar esse nível de precificação, porque no passado eles viram que esse valor de 1.825 era uma região boa para entrar comprado, era um valor muito barato. Então quando eles olharam e falando, caraca, o mercado chegou agora em 1.825, vamos todo mundo entrar de compra porque esse preço está muito barato, eu não vou perder essa oferta, está em desconto. Galera vai, senta o dedo no gráfico, o mercado começa a subir, sobe, 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 passa o nível de abertura, começa a valorizar, valorizar, chega em 1.925, caramba, o mercado chegou numa máxima muito alta, 1.925, eles vão e saem do preço, eles começam a vir com venda, porque eles sabem que nesse valor a galera não está mais entrando comprado, está entrando vendido. Então eles começam a entrar vendido e o mercado vai e fecha em 1900. Então aqui a gente pôde ver que a gente teve uma valorização de fechamento e de abertura de 50 pontos. Então a gente teve aqui, ó, de 1850 até 1900 essa valorização do preço. Então a gente pôde ver que o mercado ele buscou as mínimas e as máximas, mas teve a sua abertura e seu fechamento em locais diferentes. A gente viu que a mínima foi aqui um pouco mais abaixo, ele passou a sua abertura, buscou uma máxima e depois ele retraiu e fechou aqui o seu preço. Então a gente pôde analisar que esse candlestick ele trouxe para a gente todo esse nível aqui de movimentação. Ele buscou 1.825, depois passou a abertura, buscou 1925 e fechou em 1900, galera. Então o candlestick ele vai representar para gente essa ação de valorização ou desvalorização do preço, que é exatamente o que eu vou explicar aqui para vocês agora no candlestick vendedor, galera. Então vamos lá. Temos aqui o candlestick de venda, a gente só vai estar mudando a analogia sobre abertura e fechamento. Por quê? O candlestick
vendedor, ele vai ter o seu preço desvalorizado. Então, no seu nível de abertura, ele tem que vir para baixo. Ou seja, o mercado está fechando, está nascendo em um determinado valor. Aqui, por exemplo, o preço ele vai nascer em 1.900, vocês estão vendo? Ele nasce aqui em 1.900. Quando ele nasce aqui em 1.900, ele vai e busca uma máxima, 1.925, 1.925. Após buscar essa máxima, eles viram lá no gráfico que eles estavam preferindo venda nessa região. Então eles começaram a entrar com mais venda ainda, porque nesse nível de precificação de 1.925, no passado do gráfico, a gente conseguiu verificar que quando ele chegava nesse valor, a galera entrava com bastante venda. Era uma zona de retração. Toda vez que o preço tocava ali, ele retraía e fechava abaixo desse valor de 1.925. Então, após ele nascer, ele ficou verde, ó. Ele nasce, fica verde, busca esse valor de 1.925 e logo em seguida ele começa a despencar, ele fica abaixo do seu nível de abertura. Então ele vai fazer aqui, ó, esse movimento. Ele nasce, sobe, busca um valor maior do que o seu nível de abertura e logo em seguida, como ali tinha bastante venda nesse valor de preço, a galera começa a entrar vendido e o ativo começa a desvalorizar. Então ele desce, 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 busca a sua mínima um pouco mais abaixo e tem aqui o seu fechamento. Então vocês não concordam comigo que o gráfico fez esse movimento aqui, ó? Exatamente como está representado aqui no canto esquerdo? O candlestick nasce em 1900, vai buscar um valor mais alto, automaticamente a galera vai preferir venda, porque lá no passado do gráfico você verificou que nesse valor tinha preferência por venda, a galera começa a entrar vendido, mercado vem para baixo do seu nível de abertura, desvalorizando o preço, então ele começa a descer, ó, 1890, 70, 60 e 50 e chega aqui, ó, 1850. Ele continua desvalorizando mais ainda e ele vai lá e busca 1.825. Só que quando ele chega nesse valor de 1.825, a galera vai e fala: não, aqui ele está muito barato, não tem como a gente fechar aqui esse preço, 1.825. Vou entrar com um pouquinho aqui mais de compra, vou deixar posicionado aqui uma compra para o próximo candle vir comprado, porque eu sei que aqui é uma região de suporte, porque no passado do gráfico eu vi que nesse valor de 1.825 a galera estava preferindo entrar com compra. Então o mercado retrai mais um pouquinho e fecha em 1850. Então aqui a gente teve uma desvalorização de 50 pontos. Anteriormente aqui a gente teve uma valorização e aqui a gente teve uma desvalorização de 50 pontos, galera. Então o candlestick, cada candle lá no gráfico, toda essa movimentação aqui que o preço faz, ó, ele vai subindo o candle, vai subindo, vem um candle de venda, depois vem um candle de compra. Esses movimentos são níveis de precificação, galera. Cada região dessa aqui, ó, vai representar para a gente um valor do preço. Por isso que é muito importante em cada vídeo que eu explico aqui no nosso canal, a gente ter essa noção de rompimento de máxima, rompimento de mínima, porque a gente vai ver que o mercado ele está preferindo, porque a gente sabe, galera, que quando o mercado ele começa a romper as mínimas, começa a romper as máximas, significa que o mercado está procurando ou uma valorização do ativo, ó, por exemplo, esse próximo candlestick aqui vem comprado e ele faz esse movimento aqui, ó, ele continua sua valorização, ele ultrapassa a máxima anterior, ok? E ele fecha o preço acima dos anteriores e a sua mínima não chega nem na abertura anterior. Então vocês estão vendo que aqui, ó, o ativo está valorizando. Então por isso que é de suma importância fazer cada análise de abertura, de mínima, de máxima e de fechamento de candle. Galera, eu expliquei aqui primeiramente para vocês esse primeiro conceito muito básico sobre vocês entenderem que cada candle vai representar para a gente uma valorização e desvalorização do preço. Eu também expliquei para vocês sobre abertura, mínima, máxima e fechamento. Agora vamos lá para o gráfico da corretora, que eu vou estar explicando para vocês como que funciona na prática. Vamos lá, galera, estamos aqui no gráfico da corretora e vou estar passando para vocês a explicação sobre a importância dos candlesticks aqui no gráfico e a representatividade que ele vai estar trazendo aí para a gente juntamente com os albos de preço. Então, galera, vamos lá. Vou estar explicando aqui para vocês num todo sobre essa movimentação aqui, tanto gráfica, tanto também dos candlesticks. Então vamos lá, família. A gente teve aqui, ó, primeiramente, o mercado preferindo a valorização, ó. Depois de buscar esse fundo, o preço começa a elevar
o seu nível de mercado. Então ele sai desse valor para essa última máxima aqui nessa região. O mercado preferindo, ó, somente compra aqui nessa zona. Então o mercado começa a fazer fundo acima de fundo sem conseguir buscar aquele último fundo lá. Vocês estão vendo? O mercado chegou nesse valor aqui determinado, ficou muito barato. A galera foi e falou assim, pô, esse preço aqui tá muito barato, vou entrar comprado que eu acho que ele pode buscar um topo aí bem maior por conta do passado que eu vi lá no gráfico. O mercado começa a valorizar, fundo acima de fundo, e após chegar aqui nesse nível de topo, ele não está conseguindo mais fazer o rompimento, porque não tem compradores o suficiente aqui no gráfico, nesse momento, para poder romper a resistência. E por que não tem comprador o suficiente, galera? Porque eles não estão encontrando nenhum nível de oferta. E o que é um nível de oferta? É uma região de suporte boa o suficiente para você virar e falar assim, caramba, esse preço aqui agora está muito barato. Não tem como, eu tenho que comprar isso aqui agora, porque eu sei que lá no passado do gráfico, quando o preço chegou a custar esse valor, ele teve um grande crescimento, um crescimento de 50%, um crescimento de 10%, 20%, 100%. Então você sabe que naquele nível de precificação, naquele valor, o mercado teve uma grande procura por compra. E o que o gráfico fez aqui para poder retornar ao movimento comprado, galera? Ele vai fazer o rompimento da estrutura de compra. Então vocês estão vendo aqui que o mercado anteriormente estava preferindo aqui compra, ó, sem fazer rompimento de suporte, somente valorizando aqui o ativo, fazendo fundo acima de fundo. Então quando o preço quebra essa estrutura de fundo acima de fundo e começa a fazer topo abaixo de topo, desvalorizando o preço, e ele rompe essa estrutura de compra, ele vai estar aqui indicando o que pra gente? Ele vai estar falando assim, galera, eu vou entrar aqui de venda, a gente está entrando com bastante venda aqui, porque a gente está querendo buscar uma região mais barata do preço. Então a galera começa a entrar com bastante acúmulo de venda, para o ativo começar a desvalorizar, porque eles estão vendo que ele não vai mais subir. Eles falaram, pô, esse mercado não quer romper a resistência de jeito nenhum, vou entrar aqui vendido porque eu não acho que o preço vai continuar subindo. Então vou entrar aqui com uma venda, se o preço ficar bem mais barato, eu entro de compra de novo. Então o mercado quebra a estrutura de compra para poder buscar onde, ó? Lá aquele fundo, que foi exatamente esse, que conseguiu fazer toda essa valorização aqui. Então você sabe que lá no passado, aqui nesse valor, o mercado passou desse nível para esse nível. Então ele teve aqui, por exemplo, uma valorização de 50%. Então quando ele quebra a estrutura de compra, a gente consegue ver pelos candles, a partir das análises dos candles, que o preço está querendo buscar um nível de oferta mais barato. Então o preço está rompendo aquela região compradora, que no caso é um suporte, para poder desvalorizar o preço e buscar uma região mais interessante para eles retornarem com a compra. E é exatamente isso que acontece, ó. O mercado rompe essa estrutura aqui compradora, ó. O mercado estava acumulando bem aqui, somente comprado, eles romperam. Chegaram lá naquele valor anterior, até um pouco mais barato, ó. Ficou mais barato que o anterior. A galera foi e falou assim, que entraram vendido aqui em cima. Caramba, o preço chegou naquele nível novamente. E aquele nível lá de valor, quando eu entrei comprado, eu fiz 50% de lucro. Então vou entrar comprado de novo, porque eu acredito que o mercado vai continuar de compra para trazer pelo menos os 50% de lucro que eu fiz antes. Então a galera entra comprado, tá? Porque trade é somente psicologia, galera. Isso aqui é psicologia gráfica pura, é manipulação de preço. Então a galera entra comprado e começa a fazer o que, ó? Novamente a mesma estrutura de antes, fundo acima de fundo, ó. O mercado começa a fazer fundo acima de fundo, faz o que? O rompimento agora da resistência, porque tem mais gente comprada, porque eles viram que o preço ficou até mais barato que anteriormente. Então a galera entrou com mais compra ainda. Por quê? No passado eles viram que o mercado fez 50% de valorização. Então vai ter mais pessoas entrando comprado naquele valor. Então automaticamente a gente espera que o preço vai romper a resistência. Então a gente verifica se o mercado está fazendo um bom padrão comprado, esticando bastante o preço, com bons candles compradores, ó. Por exemplo, um candle bom de compra, ele vai ter um grande nível de valorização. Ele deixa aqui de custar R$100 e custa 200. Então ele teve aqui 100% de lucro. Você vê aqui, ó, pelos padrões de candle, se o mercado está ganhando força. Então os candlesticks, juntamente ali acumulados, vários candles, vão trazer para a gente
toda a representatividade gráfica de valorização. Então aqui, família, eu expliquei para vocês essa analogia quando o mercado ele fica mais barato ou mais caro, o que ele vai estar querendo fazer. Aqui no caso ele ficou mais barato para buscar uma zona de oferta e a galera retornar comprado. Então ele começa a fazer fundo acima de fundo. Você está vendo aqui que os candlesticks estão esticando muito, que eles não estão nem vindo bastante com venda, tá vindo bastante compra. Então você já começa a esperar aqui um rompimento de resistência, porque o preço está esticando demais, está vindo muito candle de compra. Os candles de compra estão esticando muito, eles são maiores que os vendedores. E o que eles fazem? Eles rompem as zonas de acordo do preço. O mercado fez suporte e resistência, ele vai e rompe com um belo padrão, aí retorna na região, faz novamente esse preço. Então vocês estão vendo que o ativo está preferindo aqui, obviamente, entrar com compra. Então vocês vão priorizar entradas compradoras. E onde que vocês vão pegar aqui o alvo, galera? Vocês viram que o mercado aqui começou a entrar comprado, ó, rompendo as resistências, fazendo fundo acima de fundo com um bom padrão de candle. Vocês vão colocar o alvo aonde? Ó? Lá na resistência, porque foi essa resistência aqui que fez o preço custar esse valor. Então a galera que entrou comprado aqui, pelo menos eles querem sair vendido lá na resistência. Então a galera tenta sair vendido na resistência, alguns saem e a galera continua com compra. Rompeu a resistência, galera, deixando bons padrões de candle novamente. O que são bons padrões de candle? Quando o candlestick, ó, ele traz pra gente esse movimento claro aqui de valorização. Por exemplo, esse candle aqui é um candle martelo comprador. É um candle ótimo aí para força. Ou seja, o mercado teve o seu nível de abertura aqui, desce, busca um valor mais barato, depois ele retrai, porque ele viu que ali tinha muita compra naquele nível específico de preço. O mercado sobe, passa a sua abertura e fecha o seu preço sem retração. Então vocês estão vendo que o mercado ele fechou o preço comprado, ele fechou o preço sem retrair a sua máxima, ou seja, ele fechou ali com a compra máxima. Ele falou assim, ó, eu tô fechando aqui o meu valor, mas eu ainda tô com interesse de compra. Pode ser que o próximo candle continue comprado, pode ser que a pernada de alta ainda continue. Então vocês vão estar priorizando candles assim, onde ele consiga trazer pra gente uma leitura óbvia aqui do gráfico. E exatamente isso aqui que ele faz, ó. Olha só, ele tem a sua primeira resistência aqui nessa região, o mercado faz esse pivô de alta, depois faz um falso rompimento, continua trabalhando aqui, sem conseguir romper o suporte. Vocês estão vendo que o suporte continua empurrando para compra? E o que o preço faz aqui depois? Ó, rompe mais uma vez a resistência e continua comprado. Cria aqui uma região de acordo do preço, rompe essa região de acordo do preço, cria uma nova máxima. Depois de criar essa máxima muito maior do que aquela lá anterior, a galera foi e falou assim, não, agora já está com preço muito alto, vou começar a entrar vendido. O mercado começa a entrar vendido, corrigindo a pernada de compra anterior. Exatamente o que ele fez aqui antes, ó. Mercado em pernada de compra anterior, correção gráfica para poder buscar a região de compra mais interessante. Pernada de compra, correção gráfica para buscar a região de compra mais interessante. E assim sucessivamente, galera. Então os candlesticks vão estar trazendo para a gente essa noção de valorização e desvalorização do preço a partir dos rompimentos. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver que a gente está numa micro tendência de alta. O mercado aqui fez um fundo duplo nessa região, não conseguiu romper esse suporte, agora ele está seguindo comprado. Para buscar onde? Regiões interessantes para a galera retornar com venda. Eles viram que aqui é uma região boa para compra, então eles vão entrar com compra até onde? Ó? Até aqui em cima, que eles viram que foi aqui que a galera entrou vendido, nesse valor aqui que a galera entrou vendido até essa região. Então eles retornam aqui de compra, que eles estão vendo que a galera tá querendo entrar comprado aqui, porque não tá rompendo o suporte e tá rompendo a resistência. Então a galera tá preferindo compra. Se trouxer bons gatilhos de entrada pra gente, a gente vai pegar o alvo de preço na resistência. E assim sucessivamente, galera. Essa aqui foi a nossa primeira aula sobre análise gráfica, tá? Sobre candlesticks.
Então eu trouxe somente a explicação para vocês sobre essa projeção e sobre o comportamento que o gráfico consegue trazer para a gente a partir dos candles, ok? Então é isso, família, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido. Aula muito básica, somente a nossa primeira aula. No restante das aulas eu vou trazer para vocês gatilhos de entrada, região de suporte e resistência, linhas de tendência, padrões de candles. Então bastante calma aí, essa primeira aula só foi para poder abrir a mente de vocês e entender que esses níveis de precificação são muito importantes e que os rompimentos são muito importantes, que o mercado faz a correção para buscar uma região de compra interessante ou ele faz rompimento para buscar uma região de venda interessante, e assim o mercado vai valorizando e desvalorizando, família. Então é isso, essa foi a nossa primeira aula aqui da nossa playlist, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta aqui embaixo também, é de suma importância para estar fortalecendo o nosso canal. Compartilhe com seu amigo que é iniciante, para ele poder estar aprendendo aí realmente como que faz uma análise com o candlestick, beleza? Então é isso, família, tamo junto, até o nosso próximo vídeo.